No Arte Design de hoje, Mel Kawahara. A leveza e a delicadeza das luminárias do trabalho feito a partir das dobras, ela não necessariamente tem por trás uma filosofia, mas eu acho que por eu ser descendente de japoneses, tem muito essa ligação com a cultura japonesa, dessa coisa sutil, delicada e um pouco a ver com silêncio, com vazio. Então, eu não sei se foi uma coisa consciente de estar ligada a uma filosofia, mas eu acho que os meus antepassados orientais meio que afetam esse trabalho e o desenvolvimento das peças, a ideia das luminárias. Sou fascinada por vários artistas plásticos, designers, arquitetos japoneses. Tem um grupo que chama Mono-ha, que é um grupo do pós-guerra no Japão, formado por vários artistas japoneses. Um chama Liu Fan, esse é sul-coreano, mas ele tem uma pesquisa com materiais, assim, como os materiais se relacionam, como a pedra se relaciona com areia, com papel, uma pesquisa de materiais, assim. Mono-ha, a tradução seria a escola das coisas. Eu acho legal esse nome também, né, como a escola das coisas, como coisas podem ensinar a gente a olhar para elas e olhar para o mundo de diferentes formas. E além disso, tem outros arquitetos que eu admiro muito, Sanaa, Toyo Ito, e tem o Isamu Noguchi, que é um artista designer que nasceu nos Estados Unidos, mas ele é de descendência... Não sei se ele nasceu nos Estados Unidos ou se ele cresceu nos Estados Unidos, mas ele é de descendência japonesa e ele é famoso pelas luminárias Akari, que também, claro, é uma grande referência para mim, e outros arquitetos e designers contemporâneos. As primeiras peças que eu lancei, as primeiras luminárias, a ideia surgiu por conta da dobra, né? Então a dobra, eu queria fazer com que a dobra estruturasse uma folha de papel, que no caso agora é uma folha de polipropileno. Mas eu achava muito interessante essa coisa de uma dobra poder estruturar uma folha. Enfim, não ter outro componente, né? Ser só aquilo, ser só aquela folha dobrada e você ressignificar e transformar aquele mesmo material. Então, as primeiras coleções foram todas a partir desse plissado, até como desdobramento, assim, uma peça foi levando a outra, as dobras, existem 1000 possibilidades de dobras, de formas a partir da dobra, e aí eu criei essa estrutura de plissado e criei várias formas a partir delas. Recentemente, faz uns 2 anos, eu tenho tentado usar, como ferramenta de processo criativo, usar a sobra dos materiais. Então, a produção das luminárias plissadas, elas geram sobras, né? A gente tenta otimizar essas sobras, mas elas geram sobras, a produção. E eu queria usar essas sobras, não descartar, porque a gente usa um plástico. E eu fiquei pensando como que eu posso usar essas sobras, esses restos de material. E aí veio a costura, costurar esse material e ver o efeito que isso dá. E foi um efeito legal, as luminárias arestas são feitas costuradas. O último lançamento, a gente usou tirinhas, então eu fiz como uma trança, um trançado com essas sobras, porque eu cortei esse material em várias tirinhas pequenas e fui trançando, justamente para eu não descartar o mínimo possível. E essa ideia de descarte mínimo foi uma ferramenta de criação, que é uma coisa que eu não sei, talvez use por mais tempo, eu não sei até quando isso eu vou conseguir, isso vai fazer sentido para criar novas peças. Sobre os materiais, sempre foi uma coisa muito importante para mim, né? Até porque a pesquisa lida com preponderância de um material, né? Então no começo, logo no início, antes de eu lançar a marca, das minhas, assim, nas minhas primeiras pesquisas, eu comecei fazendo com papel. Comprava papel, rolos de papel alta alvura mesmo, que eram fáceis de achar, e fazia as dobras nesses papéis. E aí, nessa pesquisa, eu fui percebendo que o papel, apesar de ser um material incrível, ele tem algumas limitações, né? Então, ele rasga, ele
mancha, ele molha, ele mofa, enfim. E como são peças, né, as luminárias são processos que demoram horas, muitas dobras, às vezes acabava rasgando com excesso de dobras. Mas eu queria manter a característica desse material na luminosidade para as luminárias. Então eu fui atrás de inúmeros materiais que pudessem me dar isso, né? A translucidez, a ideia do papel, às vezes até a textura. E aí eu acho que a tecnologia foi muito benéfica nesse aspecto, porque eu achei esses materiais que são filmes de polipropileno. Eu uso 2 materiais, né? Um é um filme de polietileno e outro é um filme de polipropileno. E eles dão uma resistência para as luminárias muito maior, né? Porque eles são impermeáveis, eles não rasgam, eles dão uma certa durabilidade para a luminária. O design que eu mais admiro, designers, enfim, objetos, são objetos cotidianos que nos ajudam a operar coisas, né? A viver melhor. Então, tudo, viver melhor, viver, né, num mundo mais bonito, trazer beleza para um cotidiano. E eu acho que esse cuidado e esse desejo de um mundo melhor, de um mundo mais bonito, tá muito ligado ao design para mim. Cara, vou te falar a verdade, vou te contar um segredo. Diga aí. Essas luminárias da Mel são maravilhosas. Incríveis, né? Por sinal, ficou muito bonita, né? Obrigado, hein, Mel? Nosso cenário, ó, maravilhoso.